Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E algumas de vocês pediram nos comentários daquele vídeo que eu gravei falando algumas coisas que eu não me considerava minimalista. Daí vocês pediram para eu mostrar a minha coleção de livros. Eu fiz o quê? Eu fiz até um chazinho aqui, vocês estão vendo a fumacinha. Porque para falar de livro, gente, não pode faltar um bom chá ou um bom café, não é verdade? Para mim, a leitura é um momento de relaxamento, de descontração, é um momento onde a gente consegue se divertir e ao mesmo tempo aprender muitas coisas. Então é um momento muito gostoso do meu dia e que eu tenho tentado fazer com que seja bem mais frequente. O meu gosto pelos livros começou quando eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler, gente, com mais ou menos 3 anos de idade. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então minha mãe conta que ela me levava, né, para a escola, às vezes andando e às vezes de ônibus. Então eu ficava atenta às placas das lojas, coisas que a gente via na rua, e sempre perguntava a ela o que estava escrito. E dessa forma eu fui juntando ali as letras para formar as palavras e meio que aprendi sozinha. É muito louco pensar isso, né, gente? Mas enfim. E aí, gente, quando eu aprendi a ler, a minha mãe, minha família em geral, passou a me incentivar demais. A minha família tem muitos professores de português, né, que fizeram letras. O meu avô era professor, minha mãe e minha tia. Então, a gente sempre teve um incentivo muito grande para a leitura. Então, assim que eu comecei a ler, a minha mãe me deu esse livro aqui. Nossa família é evangélica, para quem não sabe, né? Então, meus pais sempre incentivaram a gente a ler coisas relacionadas, né, à nossa religião. E esse é o único livro que eu guardo dessa época, porque foi o meu primeiro livro, né? Então foi o que marcou. Tem até uma dedicatória aqui muito legal da minha mãe. E o livro é de dezembro de 97, eu tinha 6 anos de idade. E a partir daí, gente, a minha paixão pelos livros foi só aumentando. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu tinha uma estante relativamente grande com muitos livros. Gente, eu tinha muitos livros, eu juntava muitos livros, até porque eu comprava muitos e eu pegava todos os livros da casa também e guardava ali na minha estante, tudo juntinho, porque eu gostava de olhar para os livros, de estar perto dos livros. Então isso pra mim é uma coisa muito sentimental, sabe? Vai além do minimalismo, vai além de ter ou não muitos objetos, isso pra mim tá fora nesse quesito. Bom, então pra quem não sabe, meu avô faleceu quando eu tinha uns 8, 9 anos mais ou menos. E ele gostava muito da leitura, ele tinha uma coleção enorme de livros. Muitos livros com edições super bonitonas, com capas incríveis. E muitos outros também normais, mas que acabaram se tornando muito importantes pra mim por conta disso. E eu não vou mostrar tudo aqui pra vocês, gente, porque pode ficar um vídeo enorme. Mas eu vou mostrar os meus favoritos, os que eu já li. Tem alguns que eu não li, que eu peguei dele, porque eu peguei ano passado. Então não deu tempo de ler tudo ainda. E alguns eu já tinha, outros eu peguei agora. Então, alguns livros que marcaram minha vida de certa forma. Esse aqui é um deles, que é o Éramos Seis. É escrito pela Maria José Dupré. Gente, esse livro aqui, ele se passa no começo de 1900, né? Então, já tem mais de um século a história praticamente. E essa edição em si, ela já tem 50 anos, ela é da década de 70, então ela já tem 50 anos, fazia parte do acervo do meu avô. E eu já peguei ele, já tem muitos anos que ele tá comigo, eu tenho cuidado dele, porque vocês percebem que ele já tá bem velhinho, eu já colei a capa que tava soltando. E por que que esse livro me marcou? Ele foi o primeiro livro que eu realmente chorei, que me emocionou de verdade quando eu li. Eu li ele, eu devia ter uns 16 anos a primeira vez, depois eu já li de novo. E ele me marcou de uma certa forma. Eu simplesmente chorei. Eu sou uma pessoa relativamente difícil de chorar, né? Eu não tenho essa facilidade. Mas esse livro me emocionou muito, 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 muito. Então eu guardo ele com muito carinho, até separado dos outros, porque ele já tá um pouquinho deteriorado. Então eu tenho muito cuidado com ele, porque eu quero ter ele ainda por muitos e muitos anos aqui comigo. Nossa, que delícia, gente. Eu amo chá de erva cidreira.
Nossa, tá muito bom. Bom, gente, um livro que eu li relativamente jovem também, devia ter uns 18 anos, foi O Primo Basílio. Esse livro também é incrível, é um livro com uma linguagem até um pouco mais difícil, né? As palavras são um pouco diferentes do que a gente tem o hábito de usar hoje em dia, mas é um livro muito interessante, com uma história muito interessante, bem fechadinha. E olha que lindeza essa capa, gente. Eu sou apaixonada por essa coleção aqui, eu tenho outros também assim, e é cada um mais lindo do que o outro. Isso aqui não é nada demais, eu acho que era uma coleção tipo de jornal. Não foi nada caro, nada do tipo não, mas é muito bonito e merece ser preservado. O último livro que eu li foi Madame Bovary e atualmente eu tô lendo Os Miseráveis. Todos os dois também pertenciam ao meu avô e esse aqui é muito interessante, gente, assim, é quase a história em si não é atual, mas o dilema da personagem, da Madame Bovary, acaba até sendo bem atual, principalmente para nós mulheres. Então tem política envolvida, tem quase que um pouco de machismo e feminismo envolvido também, então é uma leitura muito interessante. E o livro que eu tô lendo atualmente é Os Miseráveis. Eu tenho uma fissura assim com livros clássicos, eu tenho a pretensão aí de ler todos esses livros clássicos, antigos e tudo mais. Livros que, assim, em geral, acho que todo mundo deveria ler. Então eu tô indo de pouquinho em pouquinho pra completar aí o máximo dessa leitura possível. Essa versão aqui, ela é recontada, né? Ela não é exatamente fiel ali ao original. Então o texto é muito, muito simples de entender. Ele é pequeno, eu já tô quase acabando, tô aqui, ó. Falta bem pouquinho pra terminar. Então é uma história muito agradável de se ler. Eu li muito rápido, isso aqui eu li em 2 dias. Então tô louca aí pra terminar, mas já tô amando a história. E também é uma história que envolve muitas questões, muitos questionamentos, é muito interessante. Não vou ficar dando muito spoiler, gente, porque assim, eu não sei falar a sinopse sem dar spoiler. Então é por isso que eu tô falando assim muito por alto. Não vou dar muitos detalhes de cada um deles, tá? Não briguem comigo. E eu tenho aqui também uma bíblia em inglês, eu acho que meu avô ganhou de algum missionário que veio pra cá dos Estados Unidos. Também é um livro muito especial pra mim, de vez em quando eu pego pra ler algumas coisas. Pra quem não sabe, eu sou professora de inglês, eu trabalhei com isso 5 anos e agora eu tô estudando letras, português e inglês na faculdade, então... Falando nisso, um livro que eu guardo também com muito carinho é esse aqui, gente, da época que eu trabalhava em curso de inglês, que eu dava aula. E o que aconteceu? O curso que eu trabalhava fez uma parceria com uma editora de livros e as crianças escreveram seus livrinhos e depois puderam comprar. E aí uma mãe comprou uma edição pra mim. Eu fiquei tão feliz, que eu vou guardar esse livro aqui por muitos e muitos anos. Daí, ele fez uma dedicatória muito fofa. E aqui tem o meu nome, gente, olha. Bom, gente, eu sou simplesmente viciada em Sherlock Holmes. Eu amo. Eu tô quase completando essa coleção aqui, que é a edição definitiva desse editor aqui, Leslie Klinger. E eu amei essa edição. Claro que, assim, tem várias outras edições, mas eu amei essa porque é super detalhada. Tem todos os detalhes, inclusive no meio dos contos da história, vai contando ali, vai explicando certas coisas, inclusive curiosidades sobre a época que se passou, né, teoricamente. Então é muito interessante, e aí faltam só 2 livros pra mim, eu já tenho alguns aqui, e pretendo também completar essa coleção em breve. Bom, livros que eu acho que todo mundo deveria ler. 1984, do George Orwell. É muito bom esse livro, gente. Eu comecei a ler, eu fiquei meio assim, mas depois eu li rapidinho. Achei muito interessante a história, é bem envolvente e é muito atual também, né? Apesar de ter sido escrito também lá no começo do século XX, tem muito a ver com os nossos dias atuais. Pra quem gosta da história da Alice, ler o livro original também é muito interessante. Eu tenho esse aqui que tem os 2 livros do Lewis Carroll. Então tem As Aventuras de Alice e tem o Alice através do Espelho. E a gente consegue fazer os links, né, com o desenho, com o filme. Eu confesso que Alice é a minha história favorita de contos de fadas, né, se é que pode se chamar assim.
E eu sou apaixonada pelo desenho, pelo filme nem tanto, mas o desenho da Disney é incrível. E depois que eu li o livro, sabe, tudo fez muito sentido, achei muito mais interessante. Então é uma história que vale a pena ler se você curte a história da Alice. Esse livro aqui eu já li umas 3 vezes, Capitães da Areia. É muito interessante também, muito atual. Tem temas políticos envolvidos, pra gente refletir de verdade, sabe? Então eu acho que é um livro muito completo pra gente que quer aí desenvolver pensamento crítico, todas essas questões, eu acho muito interessante pra gente ler também. Ah, esse daqui também era do meu avô. Outro que eu acho também muito interessante de ler é A Revolução dos Bichos. Gente, esse livro aqui eu li em um dia, porque ele é muito pequenininho, muito interessante e também super atual. Quem já leu, conta aqui embaixo como não é atual esse livro. São questões também mais políticas, né? Sobre socialismo, sobre capitalismo. Então, é numa linguagem super levinha, então não é aquilo pesado que você não consegue entender. É muito fácil, muito tranquilo de ler. E agora, 2 dos meus favoritos aí também da vida, que são desse autor aqui, do Joyce Stengardner, e são livros sobre filosofia. Quando eu comecei a ter filosofia na escola, onde eu estudava, lá no primeiro ano, eu acho, do ensino médio, eu fiquei apaixonada. Eu comecei a ler muito sobre esse tema e eu descobri esse livro aqui, que é O Mundo de Sofia, que inclusive na época estava fazendo o maior sucesso. Até hoje eu acho que faz, né? Mas na época todos os adolescentes queriam ler. Então eu comprei. Gente, eu lembro que eu ganhei um dinheiro de Natal, na época acho que foi R$50 esse livro, caríssimo, né? Mas eu juntei, eu lembro que eu juntei, assim, eu ganhei dinheiro de aniversário. E aí eu juntei pra comprar esse livro, eu fiquei tão feliz, sério, eu li ele muito rápido também. Só que essa leitura aqui é um pouco mais... Você tem que ler assim com mais calma, sabe? Não é aquele livro que você vai ler papum, não. Você tem que digerir um pouco do que tá acontecendo e tal. Mas é muito bom. Agora esse aqui, gente, esse livro aqui é maravilhoso. Pra quem ama filosofia e coisas do tipo, esse livro é incrível. É muito bom. E eu já li também umas 3 vezes, de tão bom que esse livro é. E eu adoro as reflexões que esse livro traz. São incríveis. Então, se você curte o tema, também vale a pena ler. Eu tenho vários outros livros aqui. Eu tenho O Morro dos Ventos Uivantes, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, A Divina Comédia, Ana Karenina, Admirável Mundo Novo, Dom Quixote, que vai ser o próximo que eu vou ler, Crime e Castigo, entre outros. Eu tenho mais alguns outros aqui, mas basicamente essa é a minha coleção. Todos esses livros que eu decidi manter aqui, eles têm algum sentimento pra mim, ou são livros que sim, eu pego pra ler de novo. Eu tenho esse hábito de reler. Eu fiz uma limpa muito grande, eu tirei todos aqueles livros que eu não ia ler mais, então eu tirei vários desde que eu me mudei pra cá, né? E esses são realmente os que eu decidi deixar por aqui. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de assistir e conhecer a minha coleção tomando um chazinho. Eu amo falar de livros e eu fico muito feliz que vocês tenham pedido pra ver os meus livros por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.